Fala pessoal da Controle Investimentos, aqui quem fala é Henrique Alves e hoje vamos fazer um vídeo simples, mas para mostrar as configurações básicas aqui que nós aqui da Controle utilizamos para que você também possa configurar o seu Profit. Eu aqui estou utilizando a versão Profit Pro, tá? Aí provavelmente alguns vão estar usando algumas versões diferentes. Alguns terão algumas utilidades que provavelmente eu vou colocar aqui e alguns talvez não tenham, tá? Mas a maioria dos indicadores e configurações vocês podem utilizar igual. Então essa aqui é basicamente a cara do Profit quando a gente recebe e abre ele pela primeira vez, tá? Aqui já tem vários ativos abertos, mas ao longo do vídeo a gente vai mostrar direitinho para vocês. Então vamos começar a configurar algumas coisas básicas. Por exemplo, essa é a configuração que vem na abertura do Profit, gráficos em preto e branco. Então eu gosto de trabalhar com verde e vermelho, fica visual para mim. Então basta clicar duas vezes em cima dos candles, vai abrir então propriedade do indicador de preço, vamos em aparências e aqui nos candles eu consigo escolher as cores dos meus candles positivos e negativos. Eu então utilizo na condição verde limão para positivo, negativo eu utilizo na cor vermelha e as linhas da mesma forma, uso linhas verdes e linhas vermelhas para os negativos. Então basicamente é só isso que eu faço de configuração para ficar já com esta aparência aqui, beleza? Próximo passo, então eu vou colocar alguns dos indicadores que eu utilizo para operar então as minhas ações e os meus ativos, índices, fundos imobiliários e outros ativos, outros produtos que o Profit nos oferece. Então, indicadores nós já temos nosso botão aqui já fácil, ok? Então, eu posso escolher os que já estão por aqui. Eu vou clicar aqui nos mais indicadores para a gente abrir aqui a tela e mostrar os diversos indicadores que nós temos aqui. Então, tem muita coisa para a gente utilizar aqui, ok? Então, eu vou começar pelas médias móveis. Eu vou colocar média aqui. Então, vamos para a média. Então, já tem a minha nova janela. Vou colocar aqui no índice, que vai ficar com o desenho em cima do meu gráfico. Se eu colocar a nova janela, ele vai abrir uma nova janela abaixo ou acima do meu gráfico, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos em cima realmente para mostrar aqui as marcações de suporte e resistência que as médias vão oferecer. E vou inserir. Ele vai me perguntar os períodos, então vou começar com as médias mais curtas e depois nós vamos colocando as médias mais longas. Então, a média mais curta que eu utilizo é a média de 9 períodos. Então, coloco OK e ele já inseriu para mim a minha média. Eu posso fazer outra inserção. Então, minha próxima média é de 20 períodos e eu já coloco ela aqui. Muito cuidado que se eu for colocando, vai ficar difícil depois de eu ver qual a média de cada uma, vai ficar uma bagunça. Então, vamos configurar uma a uma aqui já. Então, essa é a nossa média de 20 períodos. Eu vou em aparência, a cor que eu utilizo para a média de 20 períodos é amarela, espessura 1 e essa mesma aqui é a língua tracejado aqui. Aqueles que quiserem configurar de outra forma, sem problema nenhum. Então, clico em cima da minha média. A minha média de 9 períodos eu utilizo a exponencial, vou para a aparência e coloco na cor fúcsia, que é a média, que é a cor que eu utilizo naturalmente. Cada um às vezes tem o seu padrão de cores, mas para vocês já irem memorizando aqui, às vezes quando colocamos algumas fotos, alguns vídeos no nosso perfil, então é para vocês já irem memorizando qual cor cada uma aqui das nossas médias tem para vocês já utilizando e verificando também nas nossas fotos de imediato o que é cada coisa, né? Então está aqui a nossa média de 20, nossa média de 20 aritmética, nossa média de 9 exponencial. Então vou adicionar mais uma, utilizo também a média de 50 aritmética, está aqui minha média de 50 períodos, então vamos lá 50 períodos, aritmética e eu uso uma cor azul. A diferença é que eu uso ela tracejada, tá? Ok,
utilizo outra média, média de 80, só que a de 80 eu utilizo ela na forma exponencial. Não apareceu aqui para mim. Vamos ver qual foi o problema. Deixa eu diminuir aqui, talvez o tamanho é isso. Naquele outro gráfico não tinha 80 períodos suficiente para fazer o cálculo. Então vou pegar ela aqui. E a média 80 exponencial. A média 80 exponencial ela é tracejada com estilo e na cor laranja para mim. Então vou colocar aqui a minha cor padrão. E tem uma outra aqui que é uma média 80 aritmética que nós adicionamos a mais ali, porque não apareceu outra. Então vamos lá, nossa média 50 aritmética e nossa média de 80 exponencial. Eu ainda utilizo a média de 200 aritmética, ok? Essa aqui então eu utilizo nesse mesmo tracejado com a cor vermelha e eu utilizo uma espessura maior para diferenciar das outras, porque é uma média muito forte. Adiciono, então está aqui a minha média tracejada de 200 períodos. Então basicamente são essas médias que eu utilizo, então vocês já podem ver como vai ficando o gráfico. Temos que tomar cuidado porque às vezes fica um gráfico muito poluído, então tem pessoas que não vão gostar de ter o gráfico muito sujo. Eu no início até me acostumar dava um pouco de trabalho e hoje em dia trabalho com todas elas sem problema nenhum e ainda faço os estudos aqui por cima, tá? Ok, vamos para os próximos passos. Ainda tenho alguns indicadores a lançar, eu preciso do meu volume financeiro, então cliquei ali em indicadores, volume financeiro e já está aqui a minha tela a mais aqui do volume financeiro //, ok? Alguns aqui utilizam coloração verde e vermelho dependendo do candle, para mim não faz diferença, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui ainda é inserir uma média móvel em cima do meu volume financeiro, tá? Eu utilizo a média de 21 períodos, ok? Para eu ter uma noção qual é a média entre os períodos, os volumes que estão aqui mostrados nesse meu indicador, ok? Ainda utilizo o meu MACD e histograma, eles vão lá para cima, ok? É o comum de eu utilizar. Posso pegar aqui e arrastar, deixo ele aqui bem visível, mas eu dou uma encurtadinha aqui no tamanho para eu enxergar as barras e as linhas aqui da maneira que eu estou acostumado a ver. Fica mais ou menos com essa cara, ok? E faltam dois indicadores que eu utilizo, que é a minha VWAP. Já está adicionado aqui, ó, minha VWAP diária, ok? Fica com essa cor laranjinha aqui, por isso até que eu uso a média de 80 exponencial tracejada, para não confundir. E por fim, uso a minha linha d'água, que é essa minha Prior Coach. Então esse é um indicador de linha d'água, ok? Ou de ajuste, para aqueles que utilizarem ajuste, tá? Então está aqui a minha linha de ajuste. Eu faço uma pequena alteração nela, que eu uso ela com tracejado e branco. Vocês vão ver que vocês podem ver aqui na linha que ela já vai mudar. Ela já está toda branca pontilhada, para eu ter noção onde fica a linha d'água, tá? E vocês ainda podem utilizar alguns outros layouts, ok? Eu estou usando aqui o 1-1 e vocês podem ver que o meu layout 2 aqui está com o IFR e eu tenho um high-low aqui, né, junto aqui com os meus candles, ok? Então vocês podem fazer diversos layouts, deixar um layout somente com os candles e com estudo e outro. Eu geralmente opero com essa aparência aqui, com esses, e de vez em quando eu dou uma olhada em alguns indicadores do lado para eu fazer alguma verificação com relação a uma entrada, alguma situação que esteja acontecendo, tá ok? Então, para vocês deixarem aqui pelo menos com a configuração que nós utilizamos para operar, são essas as configurações, esses os indicadores e as coisas que vocês podem deixar aqui. Então, fica aí de auxílio para todos aqueles que estão começando e não têm a praticidade ainda de mexer com a ferramenta Profit, ok? E vamos aqui mais para frente, vamos fazer outros vídeos para auxiliar os nossos investidores
e os nossos seguidores a fazer essas configurações e utilizar a plataforma Profit, ok? Da Nelogic. Então, esse foi mais um vídeo da nossa Controle Investimentos. Eu sou Henrique Alves e até a próxima.